Oi, meus irmãos, a paz do Senhor esteja em todos os seus corações. Hoje nós vamos falar sobre o véu. Uma irmã me pediu para que eu falasse o que eu achava do véu. Eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar como eu vejo o que a palavra diz, tá? Em primeiro lugar, que nós temos que conhecer a época, conhecer os costumes da época, como era a vida daquele povo, né? As tradições que eles tinham. Bom, Paulo fala primeiro para a igreja de Coríntios, tá? Em 1 Coríntios 11, então ele vai dizer sobre o uso do véu, porque estava havendo uma efervescência na igreja, porque era uma igreja de judeus, e estavam entrando pessoas que também não eram judias, gentios. E Paulo foi e colocou isso como na tradição judaica, para não haver confusão na igreja. Porque nas mulheres de Coríntios, a maioria delas que se convertiam eram sacerdotisas cultuais. O que é uma sacerdotisa cultual? São mulheres que trabalhavam no templo de Afrodite como escravas sexuais. Elas ofereciam sexo a troco de bênçãos de Afrodite sobre elas, tá? Primeiro plano era isso daí. Então elas eram mulheres que raspavam suas cabeças para estarem ali, tá? Usavam seus cabelos assim. Então Paulo coloca, para não haver complicação na igreja, ele coloca o costume judaico ali, naquela igreja, tá? Então ele faz uma separação entre aquelas que adoravam a Deus, submissas a seus maridos, e daquelas que estavam entrando, então elas tinham que se acostumar naqueles costumes. Presta atenção no contexto, tá? Ele estava falando para judeus, ele estava colocando essa questão para judeus. Naquele tempo era costume a mulher usar o véu, como até hoje lá naquele lugar é de costume usar. O homem, ele usa o kippá, tá? Na cabeça, ou então o talit, que é um véu também usado pelo homem, quando ele vai orar, tá certo? E as mulheres casadas é que usam véu, não as solteiras, para vocês verem como é que a coisa funciona, tá? E ali ele mostrava uma hierarquia: Deus, homem, mulher, um submisso aos outros, tá certo? E quem usava esses véus eram as mulheres casadas. Fixem bem com isso, tá certo? Aí o que acontece? Há uma assembleia em Jerusalém, onde os discípulos se reúnem para resolver como ficaria a situação dos gentios. E eles sabem que o povo gentio não tinha esses costumes. E o que eles fazem? Eles começam a buscar o Espírito Santo e ver o que realmente os gentios teriam que guardar. Se você era um judeu, você guardaria a tradição judaica. Mas você sendo um gentio, olha o que diz aqui em Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farem bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, irmãos, o que ficou para nós foi a tradição, que o Espírito Santo não é nem tradição, é os mandamentos morais de tudo isso. Então, minha irmã, sinta-se livre para não usar o véu. Agora, se você achar que você tem que usar, não vai te influenciar em nada. Não faz parte da salvação. Quem morreu por você foi Jesus Cristo, não o véu. Então você fica tranquila e em paz na presença do Senhor. Eu espero que eu tenha respondido a essa irmã. Deus que abençoe e até o próximo vídeo, tá?